A nossa legislação, ela se atém muito, Leda, por um lado, a legítima, o que é previsto em lei. Em segundo lugar, a vontade, o respeito da vontade de quem testa. Eu tenho visto tragédias familiares, eu tenho visto pais que, de verdade, fizeram tudo para deixar para os filhos e estão vendo os filhos se degladiarem antes dele morrer, né? Porque já estão disputando a herança. Hoje, existe um caminho que é mais fácil, muito mais fácil, que se chama holding familiar. Eu convido vocês a esses 3 caminhos, que eu acho muito interessante. Se não quer problema depois, né? Holding, né? Antecipação de legítima se quiser, não é verdade? Ou o usufruto dos bens, né? Passar e ser usufrutuário. Não são os bens que têm que nos unir, é o nosso coração que tem que nos unir. Leda, parece banal, mas assim, é isso que ajuda depois uma sucessão bem-sucedida. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar sobre heranças e sucessões. Mas antes de avisar quem é o meu convidado, eu vou pedir a você para me dar um selo. Se você gosta do meu canal, você vem aqui, me apoia, me dá selo, me dá força, me dá coragem para seguir viagem, não é não? Muito obrigada por estarem aqui. Eu vou falar de herança e sucessão com uma advogada super, mega importante, que é a Ângela Gandra Martins. Ela foi ministra da Família na verdade, foi secretária nacional da Família no Ministério da Damares, Ministério da Família e dos Direitos Humanos, é professora de Filosofia do Direito na Universidade Mackenzie, é gerente jurídica da FAESP, é filha do Dr. Ives Gandra Martins, que é aquele amor de pessoa, aquele estudioso, né, um jurista brasileiro da maior importância. Ela é mestre e doutora em Filosofia do Direito. Ela é membro da Academia Brasileira de Filosofia, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. E ela realmente é o maior barato. E eu quero muito falar com ela sobre essa questão, porque está me preocupando muito essa questão das famílias brigando por conta de herança. Então eu quero muito conversar com ela, quero muito a presença de vocês e quero muito que vocês me deem likes, compartilhem, vocês me deem selo, vocês participem do meu canal. Agora tem um formato novo no meu canal que é o membro apoiador, sócio apoiador do canal. Você pode ser apoiador do canal por R$ 1,99 por mês, não é nem um absurdo o que eu estou te pedindo. É claro que você pode chegar até R$1.000 e tantos sendo membro apoiador, depende muito do que você, da sua situação financeira, mas R$ 1,99 é um preço muito simpático, né? Para você participar aqui comigo do meu canal, me apoiando, me dando força e mostrando que eu posso ser muito bem recebida no YouTube com o seu apoio, o seu carinho e a sua participação. Que prazer, tudo bem? Eu estava escutando que eu estava com algum cliente, eu tentando entrar. Leda, que Mas aí eu estava falando... Obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Imagina. Eu estava falando antes de você entrar, não sei se você chegou a ouvir, que eu estou muito impressionada com essa quantidade de pessoas brigando por herança, né? Uhum. E ao mencionar, mencionei a família do Gugu, mencionei as filhas da Dona Palmirinha, Uhum. e o Pelé, que a mulher dele também discorda da cota do inventariante. E esqueci de mencionar, e vou mencionar agora, a família do Zagallo. Os filhos entraram na justiça, o juiz... porque o Zagallo dividiu exatamente como diz a lei, pelo que eu entendi. Não sei se você acompanhou. O que diz a lei sobre essa divisão? Então, o que acontece, eu ia explicar um pouquinho, aliás, eu posso fazer até uma gênese, né, de fortalecimento de vínculos anterior, né, anterior à herança, né, evidentemente depois da morte, né, mas
a lei, as sucessões, o direito de sucessões, ele está muito bem delineado em termos, em primeiro lugar, da legítima, que nós chamamos, né? O que a lei prevê, né, para a meera, a cônjuge meera, ou dependendo do regime de bens do casamento, depois o que cabe aos filhos, depois o que cabe ao de cujos que a gente chama a pessoa que morre, né? De acordo com a vontade dela, né? O que cabe a ela dispor de acordo com a vontade dela, o legado e assim por diante. E a nossa legislação, ela se atém muito, Leda, por um lado, né, a legítima, o que é previsto em lei. Em segundo lugar, a vontade, o respeito da vontade de quem testa, não é verdade? E hoje, de fato, primeiro, eu acho que o grande problema vem muito anteriormente, que não é uma questão de lei, Leda. Não é uma questão de lei. Tu sabes que eu fui secretária nacional da família e lutei muito pelo fortalecimento de vínculos familiares. É uma questão de vínculos familiares, entende? Então, o problema não tá, que tu vai, quando tu não tem bons vínculos, tu vai buscar além do seu vínculo familiar, fraterno, etc., tu tem mais interesse nos bens, né? E ao mesmo tempo, tu vai buscar algum furo da lei, assim, alguma coisa que eu posso alegar à lei para, de fato, conseguir mais do quinhão que eu quero. E eu tenho visto tragédias familiares, eu tenho visto pais que, de verdade, fizeram tudo para deixar para os filhos e estão vendo os filhos se degladiarem antes dele morrer, né? Porque já estão disputando a herança. Mas, de fato, nesses casos que estão vindo à baila, agora Zagalo, a do Gugu, que é muito triste, etc., né? É mais porque não se respeita a legítima, ou hoje também existe toda uma questão em relação a quem a união estável, né, de uma pessoa que estava casada, depois está em união estável, quanto herda a meia. Então, tudo isso, ainda nós não temos segurança jurídica, jurisprudência, né? Mas eu penso que o problema não é a legislação, Leda, não é a legislação. E eu tinha até pensado algumas coisas que eu posso falar para vocês, de dicas para conseguir construir, né, essa passagem natural de forma fraterna, de forma humana, porque eu acho que isso aí já é de um utilitarismo que nós estamos vivendo, né, de um interesse muito mais nas coisas materiais do que ver um pai morrer bem, do que ver depois. Eu vejo irmãos que não se falam desde que os pais morreram, porque estão em disputa judicial pela herança, não é verdade? Então, eu tenho algumas soluçõezinhas que eu posso trazer para vocês aqui também, né? Mas é Fique muito... à vontade. Tá? Então, Leda, assim, em primeiro lugar, eu faria um exame aí, todas as famílias que nos estão assistindo, né, para pensar como é que vão os seus vínculos familiares hoje, né? E vínculos familiares os pais, mães, né, e quem está, né, vivo, que nós temos, graças a Deus, e irmãos. E eu tenho falado muito isso. É preciso, que às vezes a gente pensa na família pequena, pai, filho, os irmãozinhos, etc., mas nunca pensamos na família extensa, tios, por exemplo, né? Como se dão os irmãos entre si, qual que é o impacto dos tios nos sobrinhos e assim por diante. É preciso construir esse relacionamento. E esse relacionamento tem que estar em termos de fraternidade. Não são os bens que têm que nos unir, é o nosso coração que tem que nos unir. Leda, parece banal, mas assim, é isso que ajuda depois uma sucessão bem-sucedida, né? Depois, é muito importante, né, cultivar e perceber as fragilidades desses vínculos, conversar, querer restaurar, né? Não dar exemplo para os filhos de se dar mal com os tios, né? Isso tudo é bem importante, tá? Uma construção, primeiro, em termos isso, né, de coração. Segundo, Leda, é muito importante que nós enfrentemos a morte como algo natural, né? Então, eu tenho um pai mais velho, perdi minha mãe faz
faz pouco tempo. Mas meu pai, ele tem conversado conosco, né? Vai conversando sobre o que ele pensa, o testamento. Agora nós fizemos uma holding, que eu já vou explicar como funciona, né? Mas é importante que nós conversemos sobre isso. Agora, não conversar para pensar, poxa, com o que eu vou ficar, né? Não, conversar pensando que os familiares, os pais, eles herdam para dar alegria para os filhos, né? E é muito triste que eles já comecem a ter tristeza porque vão deixar uma herança e já estão vendo a briga, né? Então, é importante conversar sobre esses temas e ir trabalhando, né? O que pensa fazer, qual que é a vontade, né? Não é só um testamento, é pensar também, conversar, né, sobre isso, mas é muito difícil. Mas a gente tem muita dificuldade de falar sobre a morte, né? Pois é, mas também eu não acho que nós temos que provocar essa conversa, mas à medida que vai se trazendo, a partir de um testamento, eu acho que hoje o caminho é a holding familiar, que eu já vou explicar, mas é preciso conversar e encarar. Segundo, é preciso pensar nos bens que se tem, né? E às vezes o que acontece? Assim, um filho quer esse bem, eu quero essa casa, porque eu gostava da casa, e a casa significa para mim. Se pode conversar sobre isso? Se pode. Eu acho duro. Então, seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! hoje existe um caminho, eu acho que é mais fácil, muito mais fácil, que se chama holding familiar. Nosso escritório tem um foco hoje nesse sentido para evitar brigas, né? Por quê? Porque a holding, ela coloca sob administração, né, da pessoa que detém os bens antes da sua morte, e já passado, todos estão juntos na holding, né? Já passado que, na hora da morte, essa administração passa imediatamente para os herdeiros, né? E esses herdeiros, eles têm quinhões sobre os bens que estão na holding, mas não aquela casa que eu quero que fique, aquela... Agora, e como é que se resolve isso, se eu quiser uma casa? Né? Eu posso resolver falando assim, essa casa ficaria já fora da holding, com uma determinação, da pessoa que vai deixar os bens. Dá para entender? Então, isso ajuda a que na hora da morte não haja... Ali todo mundo é dono de tudo. E daí, por exemplo, eu quero vender um apartamento, então somos 6 filhos, um sexto vai para cada um, né? Daí as determinações vão sendo tomadas entre os irmãos, mas ali tu é um administrador, né? E não houve a briga do bem em si. Eu fico com isso, tu fica com aquilo, né? E assim vai. Então, isso tem sido uma solução para várias famílias, não é? Essa holding familiar. Depois, os testamentos também, para quem vai deixar testamento, Leda, é muito importante assim que a pessoa tenha liberdade para fazer o testamento, porque ela tem o direito de deixar, não é verdade? Nós temos que respeitar esse direito. Mas tem umas regras, não tem? Tem que deixar 50%. Exatamente, exatamente, mas ela também... Mas quais são essas regras mesmo? As regras são 50%, se eu estou casada em regime de bens, né, sem separação de bens, ou seja, 50% é da mereira, né, e 50% é distribuído entre os filhos, né, e ele já pode ter deixado, né, legados, né, legados, eu quero isso para tanto, quero isso para tanto, para tal pessoa, e etc. Tu pode também deixar os legados. Outra coisa, que é um caminho, Leda, que é muito legal também, é já dispor desses bens em vida, como já antecipar a legítima, tá? Antecipação de legítima. Então, tu pode escolher alguns bens e antecipar. Então, quando chegar na morte, cada filho, de comum acordo,
já recebeu o que queria, o que foi antecipado. Então não vai ter problema, porque nós fizemos, papai fez algumas vezes antecipação de legítima. Então nós recebemos antecipadamente, em comum acordo, né? E já usufrui desse bem, ele vê a gente usufruindo desse bem, né? É uma ideia também, né? E a outra coisa que pode interessar também é que, se passe a herança, eu posso passar minha herança hoje todos os bens, e ser usufrutuário, entende? E daí, o que acontece? A hora que eu morrer, esses bens passam para cada pessoa que eu defini. Então, não vai ter briga, porque eu já defini antes, entende? Né? Que é diferente da holding. A holding, ela vai ter uma vida que muitas vezes até as pessoas mantêm a holding. Por que mantém a holding? Por quê? Porque eu posso ficar, por exemplo, eu tenho 26 imóveis, né? Então, aqueles imóveis estão lá rendendo aluguel. Então, depois, uma pessoa, o proprietário morre, deixa a herança administrada por essas pessoas, né? Eu vou continuar recebendo os dividendos, quer dizer, o aluguel dividido e assim. Então, aquilo é um rendimento também. Então, a holding é um caminho. A antecipação de legítima é outro caminho, né? A passagem... Antecipação de legítima é dividir os bens em vida, né? Não. Oi, pessoal, passei aqui para falar do sexteto Ledanag, do sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. A passagem... Antecipação de legítima é dividir os bens em vida, Não. né? Não, isso seria eu fazer usufruto, passar os bens em usufruto e continuar sendo o que goza do usufruto, né? Eu continuo usando e depois passo, quando eu morrer, quer dizer, eu tenho usufruto, eu sou usufrutuário, eu gozo daquele direito, daquele bem, mas já não sou o proprietário, né? E aí, quer dizer, já passei, né? Daí, quando eu morrer, quem de direito, já passei os imóveis, pode ficar com o imóvel. Por exemplo, então, eu passo um imóvel em usufruto, tá? Eu posso estar rendendo os aluguéis para mim até o final da minha vida, daí, quando eu morrer, esse imóvel vai para a pessoa para a qual eu destinei. Dá para entender? Então, isso Uma antecipação de legítima seria dar o imóvel em vida, é isso? Tá, ou dar o dinheiro, ou dividir o banco. É dividir o bem. Daí eu já dou tudo. Então, daí, mas tem que ser de comum acordo, né? Daí, nesse comum acordo, já não tem problema, porque e o pai já vê os filhos gozando do bem que ele conseguiu, né? Então, não tem perigo, né? Agora, quando a gente já faz essa parte de viver de testamento, né? Hoje as famílias, Leda, elas vão atrás para saber como vai testar, né? E começa a briga. Porque fala, vai testar assim, vai testar assado, e do tal irmão isso, tal irmão aquilo. E aí começa que eu hoje tenho clientes, a gente está lutando, evidentemente, clientes não, até amigos, vou falar de amigos, não vou falar de clientes, mas assim, que não se conversam mais, os pais estão assistindo isso, porque os filhos estão discutindo porque já souberam como vai estar destinado os bens no testamento, né? Seria interessante... Mas não tem uma lei que diz que 50% a pessoa pode fazer o que quiser e 50% é dos filhos? Não tem uma coisa assim? Não, a meieira, primeiro eu tenho que defender quem, se eu tiver uma meieira, se eu tiver uma em comunhão de bens, 50% não da esposa, né? Então, por exemplo, né? Tá? Depois o resto eu posso evidentemente distribuir. Pois é, mas no caso do Zagallo, a discussão dos filhos foi exatamente isso. Morreu a mulher do Zagallo,
Sim. E os bens dela foram divididos entre os filhos, 3 filhos, 5 filhos, sei lá quantos, não sei agora de cabeça Eu quantos também filhos. não sei. Foi dividido isso, Sim, tá? Então, 50% dela foi distribuído entre os filhos e sim, 50% ficou para o sim, Zagalo, porque ele era meeiro dela, sim, ok? sim. Aí, quando ele morre, ele faz um testamento dividindo como ele queria. 50% ele dividiu entre os 3 ou 4 filhos e metade disso ele deu para o filho que cuidou mais dele, Sim. porque ele E aí, achou que cuidou pode, mais dele. mas ele E pode, tanto é que o juiz deferiu isso, essa divisão. ele Eles pode. estavam brigando porque o filho teria ficado com 62,5%. Mas esse 62,5% seria 12,5% da herança da mulher, da Aham. viúva, da mulher de Zagalo, que tinha morrido já, e 50% do próprio Zagalo. Eu Mas estou usando o caso do Zagalo porque é um caso público, né? Se fosse um caso privado, não tivesse então, saído em nenhum jornal, eu não estaria falando isso. mas Leda, Eu estou falando o que eu li sobre isso. então, Leda, mas aí é o ponto, né? O que ocorreu? Uma vez que a mãe morreu, por exemplo, eu perdi minha mãe também. Meu pai dividiu a parte, né? Certinho, já foi, né? Quando a morte do pai, não é a morte da mãe que vai entrar em jogo, dá para entender? É uma nova realidade, porque a da mãe já ocorreu, né? E já tem que ter. Nossa, como a mãe morreu, imediatamente já foi definido o que vai fazer, entende? Então agora é uma nova realidade. E o pai tem direito. Olha, tem muitas situações que a gente participa de filhos que foram dedicados e outros filhos que realmente nunca ligaram para o pai. E ele tem direito a ser justo também nesse momento. Se ele respeitou a legítima, não tem por que ele não ter a vontade do testador, ela é definitiva para o direito. Definitiva para o direito, respeitado o limite da lei, E né? Entende? o inventariante tem direito a receber até quanto? Depende do montante da herança, né? Porque um inventarinho pequeno, né? Agora, tem o testamenteiro, tem algumas figuras, mas essas figuras dependem do valor da causa, como do mesmo jeito, por exemplo, no direito, eu vou definir meus honorários pelo valor da causa, né? O inventário, o inventário não tem um fixo, né? Ele tem, tu Pois tem é, que. mas no caso da família do Pelé, a É, viúva do Pelé discorda do inventariante que decidiu que ele pode receber 5% do montante. E aí eu tinha lido também nos jornais que é possível receber até, que o inventariante tem direito de receber até 5%. Isso é real? não, em limite, sim. Eu digo assim, não dá para tu dizer, todos os inventariantes vão receber isso, todos os Uhum. inventariantes. Sim, sim, tem um limite, evidentemente, mas é de acordo, é a porcentagem sobre o valor da causa, não é verdade? Agora, eu posso ter um limite mínimo e um limite máximo, né? Assim, agora no fundo, a mulher do Pelé, ela tem razão de que não pode desrespeitar esse limite, né? Esse limite. Eu não acompanhei, eu pessoalmente, de verdade, não acompanhei agora a causa do Pelé, Eu tá só bom? li nos jornais também, não E aprofundei muito. Mas lá dizia isso, que ele escolheu 5% e que esse é o limite, era o limite do limite, assim, não podia escolher 6%, só podia até 5%. E ele foi exatamente nos 5%, por isso ela discorda. ela discorda, eu não acompanhei, desculpa, Leda, Pois é, o que desculpa isso, mas está nos jornais é que ela discorda que ele não deveria receber 5% do valor ela total, entendeu? ele deveria receber menos. Menos. Falou isso, né? É Olha, o que ela alega, né? O que os jornais disseram que ela alega. Também tem isso. Não é, sei se os jornais estão sendo corretos com ela, né? por que eu falo de cada inventariante? Eu já vi inventários mais complicados em que o inventariante recebeu mais do que isso, entendeu? Né? Ah, é. Por isso que eu vi casos, né? Depende, então, do montante, do Depende total do testamento, né? de um limite legal, né? Existe um limite legal, mas o juiz, eu já vi conceder em casos que foram muito complicados, né? Porque às vezes o inventário demora séculos, né? Assim, né? Então, e
de fato recebeu mais. Agora, é uma questão jurídica até, se o juiz pode conceder isso, por isso que eu dei essa abertura, né? E ela tem razão de dizer que, em tese, nós deveríamos respeitar o limite legal. Agora, o inventário do Pelé não deve ser uma coisa fácil de fazer. Não deve, Então, deve mesmo, então, porque já apareceram até filhos depois que ele morreu. aí que é o... Ou possíveis filhos, não sei se comprovou isso, mas essa coisa é muito complicada, né? Quando aparecem filhos. Porque quando é tranquilo, assim, o pai, a mãe e 3 filhos, pronto, legítimos daquele casamento. Quando tem filhos de vários casamentos, ou quando tem filhos extra-casamentos, né? Deve ser mais complicado, né? Agora, não, é muito complicado, até porque é um processo burocrático. É uma coisa que dá trabalho, o inventário, né? Assim, outro dia uma pessoa falou, como é difícil morrer? Uma pessoa falou, não é só difícil, mas é difícil prever tudo, né? Assim, porque, não, de fato é complicado. E depois, assim, sempre tem surpresa. E tem surpresa também, por isso que eu acho que é muito importante trabalhar isso com antecedência, porque tem surpresas, assim, de repente, uma pessoa que parecia que se dava bem com a outra, dá um ciúme lá e fala, não, porque não é assim, daí começa a briga. Porque eu também... E essas quiprocós, assim, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, ou o inventariante, é complicado. Às vezes implica com o inventariante porque não quer partilha, entende? Às vezes tem pessoas que provocam questões, assim, pontuais para poder adiar para conseguir alguma coisa a mais na partilha, e assim vai, né? Então, não é fácil esse processo. Agora, por isso que eu falo, é muito importante resolver humanamente e juridicamente, né? E eu convido vocês a trabalhar. Vou dar um exemplo, Leda. Eu estou no agro, né? Eu também tô na FAESP, né? E nós começamos a fazer a sucessão no campo, né? Porque as mulheres nem sabiam direito que elas tinham propriedade, acredita? Não sabe. Morre o marido, ela não sabia que ela tinha direito à propriedade, entende? Então, a gente começou a fazer até fizemos uma apostila para explicar qual é o direito que elas têm, como meeira, etc. e tal. E estamos levando até para o campo, se eles quiserem fazer a holding antes, né? Até para ficar a propriedade ali, para a propriedade continuar na agricultura familiar, por exemplo, né? Assim, e daí os irmãos ajudarem, que é uma coisa muito importante para nós hoje, a segurança alimentar. Então, é pensar grande, né, em relação a preparar esse momento. Mas eu convido vocês a esses 3 caminhos, que eu acho muito interessante. Se não quer problema depois, né, holding, né, antecipação de legítima se quiser, não é verdade? Ou o usufruto dos bens, né, passar e ser usufrutuário, né? Então, tu tem todo o aluguel, tu tem tudo na sua conta, e depois, quando passar, todo mundo já combinou em vida o que vai ficar para cada um, então não vai ter problema. Até a conta do banco pode pensar nisso, está rendendo para mim, mas é um bem para... Não, então, que irmão quer o quê e tal, e conversar. Isso não se decide, Leda, de um minuto para o outro, não, sabe? Tem que ser conversado. Agora, tem que ser com muita abertura para a vontade de quem testa. Porque foi essa pessoa, às vezes, outro dia uma pessoa falou, se meu pai soubesse o que ele aprontou na nossa vida, ou seja, ele deu a vida para deixar esses bens para nós, se ele soubesse que a gente nunca mais conversou por causa desses bens, né, ele não tinha deixado. Porque um pai, ele armazena para o filho, né, eu penso, meu próprio pai, assim, meu Deus do céu, eu tenho que ser tão grata a ele por tudo que ele quis dar para nós em vida, que ele quer deixar, tal, né? Assim, mas a gente tem essa formação de não estar apegado a ele, apegado aos irmãos, e não apegado às coisas, não é verdade? Isso eu acho importante, que a gente também trabalhe no coração. Então, um dia nós vamos... Todo mundo... é fundamental, mas o que você falou sobre conversar, sobre a sucessão, conversar sobre o amanhã, né? Seria isso, né? Seria, dizem exatamente. Que um grande magnata da comunicação no Brasil diz que ele dizia, se um dia eu vier a faltar, dizem que essa frase é dele, eu não vou nem citar o nome, porque eu não posso garantir, então não quero arranjar confusão. Mas é uma frase que a gente, em redação de jornal, ouvia muito dizer, fulano disse isso numa reunião, se um dia eu vier a faltar.
Então, essa expressão é fundamental, quer dizer, todos nós faltaremos um dia. Então, é É, importante conversar sobre é isso. verdade. Eu sei que é difícil, eu também acharia dificílimo conversar, mas eu sei que é necessário. É. E também, assim, encarar com com naturalidade, mas, olha, Leda, assim, eu acho que isso é uma questão muito menos jurídica e muito mais antropológica. Antropológica, primeiro, a naturalidade em relação à morte. Segundo, assim, se a gente pensar, se eu pudesse dar uma aula de antropologia, eu falaria assim, ou seja, isso aqui é muito passageiro, isso aqui passa muito rápido, entende? E tu perder relações humanas por causa de bens, e ainda mais numa família, assim, me dá muita pena do nível de utilitarismo ao qual a gente chegou. E para quê? No dia seguinte, tu pode infartar. Eu tenho, sei lá, estava acompanhando o próprio Abílio, né, que era amigo nosso, o Abílio Diniz, o João, que morreu antes do pai, né, e tudo mais. Meu Deus, o que que é isso, né? Assim, o João morre antes, depois o Abílio morre um super esportista, em um minuto ali, de repente morreu, né? Então eu fico pensando assim, né, que é uma questão de repente parar na sua vida, né? Assim, eu vou falar, dividir também uma coisa mais humana, assim, eu tive câncer, né? Assim, e daí era um câncer assim de repente invasivo, depois isso já faz muito tempo, faz uns 15 anos, né? Mas daí assim, daí falaram assim, tu tá com medo de morrer? Eu falei assim, olha, eu não sei, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de não ter amado tudo que eu tinha que amar nessa vida. Porque, assim, no leito de morte, eu não vou ficar me lamentando de bens que eu vou deixar, eu vou me lamentar se todo mundo que passou por mim foi amado, se eu amei todo mundo. Eu penso assim, meu Deus, uma pessoa está no leito de morte, e os filhos se comendo por causa de uma herança, ou sei lá, assim, ficar pensando que bens que eu vou pegar do meu pai. Eu trabalhei, vocês sabem que eu fui secretária nacional da família, trabalhei muito com idoso também, né? Olha, era deprimente ver que as pessoas já ficavam com a pensão do pai. Depois, eu lembro uma moça, uma senhora, que elas ficavam desejando que a mãe morresse logo. A mãe tinha dado tudo para como que ia dividir a herança. Eu falo, Leda, isso é real hoje, entende? Hoje, se tu vê quantas pessoas mantêm sei lá, tem um tubo, a mãe para pensão, para não sei o quê, assim, é uma coisa horrorosa. Agora, que valor tem aquela pessoa para ti, né, que te deu a vida, que te amamentou, que te... Assim. Eu acho que, às vezes, quando eu vejo esses problemas, para mim, eu acho isso surreal. Surreal, assim, que uma pessoa, eu vejo imigrantes que eu vi também, né, imigrantes desses que chegaram, Japão, né, Itália, fizeram um pé de meia enorme, hoje são donos de um império, né, assim, né, e os filhos já, os primos, entre si, já pensando. Eu falei assim, olha o esforço que eles fizeram para deixar alguma coisa para nós, né? Outro dia eu estava falando com o Stefan Kanitz, né? E ele falou assim, eu achei engraçado. Eu vou falar assim o que ele falou em público, assim, né? Mas a gente estava numa reunião assim, ele falou assim, eu peguei um tanto lá, uma boa quantia, não vou falar o quanto, né? De dólares para cada meu filho meu, e falei assim, essa é a sua herança, eu já estou deixando em vida para tu montar uma empresa e sobreviver sozinho depois, entende? Essa é a minha herança. Eu vou deixar um bom dinheiro, mas que eu quero que com isso tu te esforce. Não vai receber só na mamata, entende? E depois, com essa herança, tu vai fazer o seu próprio pé de meia. Né? Eu achei isso muito interessante, porque também a herança, às vezes, tu deita na cama e acabou, né? É. Assim, não, e de fato, eu vejo pessoas que contam com herança, nem trabalham porque falam, eu já sei que eu falo, poxa vida, isso é uma implosão da sua capacidade, né? E há Então, eu estou hoje no... pessoas que multiplicam essa herança, Exatamente, transformam no império de novo, outro império. exato,
Eu tenho feito isso também, até na parte rural, eu tenho falado, olha, faz uma faculdade de agro e leva esse seu negócio, porque a Casa Valduga cresceu assim, é uma herança que de um negocinho que foi, né, e tal. E eu acho que isso também, eu acho que quem deixa, tem que deixar com esse desejo de que frutifique. Eu vejo meu pai, né, agora está trabalhando na Associação da Ganja, etc. Assim, a gente fala, eu quero, não é um legado só de um bem material, é de todo aquele envolvimento espiritual que tem naquele legado. Vou falar um outro exemplo que eu gosto muito, Jorge Nishimura, que um dia tu tem que chamar ele, Leda. O Jorge Nishimura é o dono da Jato, né? E tem a Universidade da Família. A Pompeia é dele. A Pompeia ficou até uma cidade que tem os pontos de ônibus todos do Japão. Por quê? O pai dele chegou aqui no Brasil, né? Pegou um trem, né? Foi até a última estação que tinha e ficou na estação. Pegou uma latinha de querosene, começou a montar um negocinho de querosene para o agro. Hoje ele é dono, quer dizer, hoje a empresa Jacto é uma empresa que na AgriShow, por exemplo, domina a AgriShow. Eles têm maquinaria, é um absurdo, e tem tudo, a cidade para a família e tudo mais. Por quê? Isso é um legado espiritual. Às vezes a sua herança não é só um bem, é a afetividade que foi vivida naquela casa. Meu pai fala, eu quero que a casa, que o apartamento seja de todos, que seja esse não vai vender, porque esse vai ser sempre o lugar onde vocês vão encontrar e ter as memórias da sua mãe. É assim que a gente tem que olhar. Entende, Leda? A gente tem que ir além daquele bem. Dá para entender? Né? E eu acho que se a gente não muda essa visão, nós vamos ficar parados naquilo que a gente vai receber, sempre olhando com inveja para o que o outro recebeu, né? E não vai render o nosso também, né? Porque, ou seja, além de perder a relação boa com os irmãos, a gente vai acabar com inveja, não rendendo tudo que nós poderíamos render o nosso. Então, eu também acho importante que a gente possa pensar, poxa, eu quero essa fazenda porque eu acho que eu posso levar isso adiante, eu quero, né, sei lá, esse apartamento porque que tem a minha memória, né, tal. Eu não sei. Eu acho que isso tem que ser pensado com esse amor. Né? Eu sou... Outro olhar, é um olhar amoroso sobre a pessoa que você está perdendo, entre aspas, e sobre o bem que você está recebendo. Né? Você tem que ter um outro olhar, não pode ser o olhar da cobiça. Né? Não pode, essa palavra, exatamente, a cobiça. Outra coisa também, né, Leda, assim, a gente pode pensar que a gente tem que dar alegria. Eu sempre penso assim com meu pai, a gente tem que dar muita alegria para eles. Ele deu tanta alegria para nós. Então, o que há de pior, né, para um pai do que ver os filhos brigando por causa de matéria, né? Assim, né? Então, eu penso que também isso é um retorno, é uma gratidão nossa, né? Às vezes, Leda, eu vou falar uma coisa, eu tenho estudado isso antropologicamente também, em termos de filosofia, eu sou professora de filosofia do direito, né? Mas hoje a sociedade padece de uma crise de amor, nós estamos discutindo isso em fóruns europeus, eu estou acabando de voltar da Hungria, né? É uma crise de amor, né? E esse apego ao bem é porque também, muitas vezes, faltou, né, a dedicação. Eu vou falar uma coisa também, Leda, eu morava nos Estados Unidos, e lá tem problemas de herança também difíceis, porque as pessoas, muitas vezes, já põem o pai no asilo. Quando está ruim, já põe no asilo porque ninguém quer ficar com o pai. Né? Então, porque os filhos já foram educados também, muitas vezes, no egoísmo. Eu lembro alunos meus lá da Harvard que voltava para casa depois de 6 meses e a mãe já tinha pegou o quarto e feito uma academia para ela de ginástica. Então, era uma formação no valor do bem, menos do que no valor da relação, certo? Hoje, as relações familiares, elas estão bastante deficitárias, de falta de foco, de falta de disponibilidade, de realmente, até a gente às vezes prefere um celular do que uma conversa, né? Então, nós fizemos uma campanha, olhe nos olhos e ouça o coração do seu filho, porque às vezes a mãe está ali no celular e não está nem aí com o que o filho está falando, né? Então,
essas relações, onde o bem material está ali, a viagem, vamos comer no restaurante, todo mundo no celular, em vez de pensar no outro que está do seu lado, tudo isso, evidentemente, vai sendo levado, esses frutos de um egoísmo vivido dentro de casa, né? Ainda que camuflado muitas vezes, na reta final vai aparecer, não é verdade? O homem, a pessoa, olha, eu ia com alunos de Harvard em asilos nos Estados Unidos para cantar no domingo, ela levava violão, porque ricos, riquíssimos, os filhos já pensando na herança, e eles sozinhos, sem ninguém para poder cumprimentar num domingo. E daí cada, sei lá, a família distribuía quem que ia ver o pai tal dia, uma coisa, né? Então, eu não sei, Leda, tudo isso, toda essa briga por causa de bem, eu acho que é plantada durante a vida. Agora, se a gente plantar amor, né, eu acho que esses bens vão ser vistos também com esse valor afetivo, né, com valor para que fique com alegria com os irmãos. Parece uma utopia? Pode parecer até, né? Mas eu acho que se a Na gente... verdade, é uma construção, né? Mas se a gente não investir É uma nisso... construção de amor, é construir o afeto mesmo, né? E, e colocar no dia a dia da gente, até no dia a dia, com seu filho, com, né, com seu marido, botar a pessoa na frente do bem, né? Porque hoje as relações, elas são intermediadas por bens, né? Eu vou amigos para tomar um chopp, mas tu escuta teu amigo, né? Ou seja, tu vai visitar, eu vejo assim muitas pessoas que visitam os pais, né? Para poder tirar da agenda o dever de caridade. Ai, hoje domingo, ixi, hoje eu tenho que, hoje é meu dia. Olha, eu vim morar com meu pai, né? Eu saí de Brasília e vim morar com meu pai, porque minha mãe morreu. Ele precisa de uma pessoa do lado dele à noite, ele me deu tudo, né? Outro dia, eu vou falar até uma coisa, assim, eu estava falando num evento de família a semana passada, na Secretaria da Família, aí, que eu estava cumprindo anos, eu falei, eu detesto a palavra solidariedade intergeracional, detesto, para mim é amor e gratidão, entende? Para quem me deu a vida e me deu tudo, né? Ou seja, eu tenho que ter amor e gratidão. Agora, a gente vai ficar pensando no bem que aquela pessoa vai nos deixar e vai deixar, e a gente vai aproveitar muito mais se a gente amar, porque todos aqueles bens vão ser, né? A gente vai ter mais gratidão ainda e vai aproveitar de forma afetiva, que é humana, né? Que é humana, muito mais humana do que usufruir materialmente de um bem, que É nem dá verdade. alegria. Tem que mudar o olhar, né? Ai, Olhar nossa, com o coração mesmo. mas olha, eu acho que isso é o segredo. E esses segredinhos, vamos dizer, esses caminhos hoje, né, que são jurídicos, que são interessantes, né, assim, de ir pela holding, etc. e tal, que eu acho interessante também, mas começar a pensar isso e pensar com calma, e pensar com amor, e pensar respeitando a liberdade de quem ganhou aquilo, de quem fez esforço para ganhar aquilo. Na minha vida, eu vou falar uma coisa para vocês, também antropologia, o ser humano, ele precisa merecer, né? Ganhar gratuitamente as coisas leva as pessoas a não terem um self-respect, não ter autorrespeito. Tudo que é grátis, tudo que assim, mesmo a herança, assim, a gente chega a pensar, poxa, será que eu mereço tudo isso? Eu lembro um cara lá que doou para a Universidade Austral metade da herança dele, por um judeu lá da Argentina, e ele falou assim, eu ganhei isso, eu fui adotado por ele. Ele me deixou esse milionário deixou. Ele falou, eu vou dar para uma universidade que eu acredito, que é uma universidade que realmente tem um desejo de formar a educação. Mas olha que bonito, porque ele falava, eu nem sei se eu merecia tudo isso, né? Então eu penso assim, quando o ser humano ganha e ganha ainda assim desse jeito, ele nunca vai usufruir com todo com toda a dignidade que ele poderia com o ser humano. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First, ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando.
Agora, quando a gente vê aquilo um dom, a herança um dom, né? Até imerecido, né? Talvez, né? A gente tem vontade de render, a gente usufrui e assim por diante. Agora, deixar para pessoas que nem mereceram ou nem que não vão lutar pela vida, não vão continuar lutando, eu acho que também os pais têm que pensar nisso, né? Pensar para poder destinar para que aquilo Mas a que pessoa nem entendeu, né, o que recebeu. nossa, então tudo, olha, cada família é uma família, cada situação é uma situação, mas eu convido vocês a pensarem também, a pensarem, conversarem, né, com amor, né, e com tempo, com luz, pedindo luz até para Deus para poder discernir e que nós façamos muito feliz quem deixa, né? Porque vai falar a pena, valeu a pena eu ter lutado por isso, né? Eu penso que essa live fica muito menos jurídica e muito mais antropológica, mas acho que a questão é muito mais profunda do que um mero discernimento jurídico, isso é Bem, né? advogado, né? Mas eu acho que a questão da Leda era essa, não é uma questão de uma aula jurídica, mas a questão dela, por que, foi isso que ela me perguntou, por que está ocorrendo isso hoje, né? Agora, também, Leda, veja, infelizmente, essas famílias, né? Veja, infelizmente, como são essas famílias. Às vezes, tudo isso é fruto de famílias mal estruturadas, não é verdade? Né? E daí, aí as relações ficam mais difíceis. Isso que tu falou, de repente aparece um filho aqui, outro filho lá. Eu vi, assim, uma tristeza profunda de uma mulher que achava que o marido era fiel, né? E de repente chegou o filho, né? Dói, né? Dói, Nossa, dói, dói né? muito. Então, Mas é isso mesmo, é uma crise de valores e é uma coisa a se pensar muito mais com o coração e revendo os seus valores do que exatamente pensando nos bens. É verdade. mas acho que essa é a grande questão, né, Leda? E eu convido vocês a fortalecer cada dia os vínculos, viu? Porque vínculo não é assim. O meu pai sempre fala, amor se conquista a cada dia. Tem que É conquistar cada verdade. dia. Né? Tem E que construir, é isso mesmo. Ângela, muito daí obrigada mesmo. eu que te agradeço, viu? Eu espero que tenha respondido as perguntas, as questões mais profundas que tu queria levantar, né? Sim, E também de todos vocês aí, para qualquer coisa que vocês precisem, mas eu espero que era isso que tu queria mais ou menos encaminhar, né? foi isso mesmo. Muito obrigada mesmo. Agora, Tá bom? esperando aqui para o vinho comigo, viu? Vamos Tá? combinar mesmo, dessa vez a Vero, E, tá certo? e eu encontrei com o seu filho também, com o Duda no Em Busca da Verdade. Eu fiquei muito feliz também. Ele me falou, E daí, muito bom, do Guilherme, né? daí eu tô esperando que a gente também, que ele venha para o vinho, Tá tá? certo. Vamos Tá? acertar isso, tá bom, querida? Muito obrigada, dá um abração no seu pai, que eu adoro, Ele e te um adora. beijo para Ele você, te... tá bom? Um beijo para todos que nos estão assistindo, viu? Tá bom. Tchau, querida. Tá. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos, enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.